Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos para mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João. E nós glorificamos e louvamos o nome do nosso Deus, porque hoje é um dia festivo, hoje é um dia de alegria, porque estamos indo para a nossa última aula do curso, que tem como título João, o discípulo amado. É uma continuação do capítulo 21, nós veremos apenas dois versículos, dois últimos versículos, 24 e 25. E vamos encerrar nosso curso falando desse ilustre homem, João, e que nós acompanhamos durante esses 10 meses, ele narrando a história de Jesus. Bem, como vimos no nosso curso, o João refere-se a si mesmo como aquele discípulo a quem Jesus amava. É bom saber qual é a intenção de João dando esse título a si próprio. Ele não está dizendo em absoluto que Jesus só amava ele. O que João está dizendo é que para ele era uma honra dizer que era amado por Jesus. E aí eu pergunto, que honra maior alguém pode ter na vida do que ser amado por Jesus? O apóstolo João, ele prezava tanto essa honra que ele adotou para si esse codinome de discípulo amado. Seu nome não importava mais, mas sim o amor que ele tinha pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E amor que ele recebia reciprocamente do Mestre. Esse amor, conforme vimos no decorrer do curso, ele vem do fato de João ter sido o discípulo mais íntimo de Jesus. Isso faz com que João cite muitos fatos com que os outros evangelistas não citaram. Os outros evangelistas, por exemplo, Marcos principalmente, e Lucas, eles citam muitos fatos que os outros evangelistas também não citam. Mas João cita fatos que só ele cita porque viveu de uma forma íntima com o seu Jesus. E ninguém teve declarações tão completas como João, por exemplo, sobre a divindade de Jesus Cristo, sobre a justificação pela fé, sobre os ofícios de Cristo, sobre a operação do Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo. João, ele vai com profundidade nesses temas, como nós vimos, e revela coisas preciosas quando revela esses assuntos. Bem, Mateus, Marcos e Lucas escreveram seu evangelho sob total inspiração do Senhor Deus, assim como João. Então, nesse ponto, todos são iguais. Bem, declarações importantes, como vamos ver agora no versículo 24 e 25. Versículo 24 diz o seguinte: este discípulo que falou destas coisas e as escreveu, e nós sabemos que o que ele disse é verdade. Então, dá a entender, olha, observe aqui quando ele diz, e nós sabemos, dá a entender que tinha uma terceira pessoa escrevendo com João nesse capítulo 21. Porque diz, este é o discípulo que falou destas coisas e as escreveu, João escreveu. E nós sabemos. Então tem um coautor aí, um ajudante nesse capítulo 21 com João. É interessante observar, preste bem atenção, que no final, o versículo 25 traz a seguinte narrativa, ele diz, ainda há muitas coisas que Jesus disse, se todas elas fossem escritas, uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Vamos avaliar com mais cautela o que João está dizendo no versículo 25. Aqui João se declara um testemunho ocular de todos os fatos. Então, fora de questão está a veracidade desses fatos. Já falamos isso, inclusive esse livro está no cânone, né? O que ele disse é verdade. Está no versículo 24. Com relação ao versículo 25, observa-se claramente que João usou do recurso de uma hipérbole. Hipérbole é uma frase feita a partir de um exagero proposital.
quando ele diz que no mundo inteiro não caberiam os livros se ele relatasse tudo que ele viu Jesus fazer. Então isso é exagero proposital, que serve, obviamente, para nos dar a intencionalidade do que ele está querendo dizer. E o que ele está querendo dizer? Ao nosso ver é o seguinte, o que o João está dizendo é que os feitos gloriosos, presta atenção, do Senhor Jesus Cristo, que ele presenciou durante esses 3 anos de ministério, se revestem de uma sobrenaturalidade tão majestosa que, por mais que ele tentasse relatar esses fatos, não conseguiríamos entender por conta de nossa natureza humana. Assim, registrar esses fatos de uma forma sobrenatural que revelam a esplêndida glória do nosso Senhor Jesus é uma tarefa impossível. Se fosse escrito, não caberiam no mundo esses fatos que revelam a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Daí ele usa essa hipérbole para dar essa ênfase da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Bem, vê-se que nesse evangelho, João foi sempre criterioso. E João, em termos das suas afirmativas, e ele encerra seu evangelho dizendo que, nesse sentido, ele se torna apenas o quê? Um vislumbre da glória e do ministério terreno do Senhor Jesus, do qual ele foi um testemunha ocular. Glória a Deus por isso, aleluia, por essa preciosa porção da Bíblia, por essa preciosa parte bíblica e que muito nos edifica. Nesses últimos 10 meses, nós estamos estudando o Evangelho de Jesus. Foram 10 meses de estudos. E eu aconselho a você tentar levar isso para outras pessoas, no sentido de incentivar pessoas a estudar o Evangelho de João. Ele é um dos mais reproduzidos, é um dos textos mais reproduzidos da Bíblia. Em vários compêndios pequenos, ele é utilizado para trabalho de evangelismo, para trabalho de discipulado. Ele é vendido por várias livrarias, apenas o Evangelho de João. Ele traz um contexto que nos cativa, porque ele retrata, vou repetir, de uma forma ímpar, alguns fatos do ministério de Jesus, porque ele viveu de forma íntima com Jesus. E do começo ao fim, ele teve uma preocupação que nós notamos, que Jesus era assim, o Filho do Deus vivo, o Verbo encarnado, o Emmanuel que veio habitar conosco. E nesse sentido, torna-se impossível enumerar o número de pessoas que, após ler esse Evangelho, apenas a porção do Evangelho de João, entregaram sua vida a Jesus, por uma confiança inabalável no Senhor Jesus, entregando sem reserva a vida a Jesus como Senhor e Salvador. Eu sou um exemplo disso, como falei na última aula. As nuances do Evangelho de João, elas nos levam ao pé da cruz e nos faz nos rendermos à soberania, à graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. João também apresenta Jesus como aquele que é o único elo de ligação entre os homens e Deus. Ele apresenta Jesus como o Verbo encarnado, como aquele que gera vida, como aquele que tem condição única de receber pecadores e pela graça torná-los filhos de Deus para uma vida eterna com o Pai. Eu louvo o nosso Senhor Jesus Cristo, eu louvo ao Pai e ao Espírito Santo por esse convívio de 10 meses em que estudamos o Evangelho de João, o que dá aproximadamente 20 horas de curso
fora as aulas de dúvidas que nós tivemos. Foi um tempo precioso de estudo, de leitura, e obviamente eu, apesar de pastor, eu tive um rico aprendizado preparando essas aulas para você. Quero aproveitar aqui e agradecer a nossa equipe, sem a qual eu não conseguiria postar, editar nenhum vídeo, porque eu não sei fazer isso, não é muito minha área. Agradeço ao Tiago Viana, que editou os primeiros 4 vídeos, a Tatiana, que editou 50 vídeos, e a Lídia, que tem feito essas filmagens para a gente. Essas pessoas, eles encararam esse estudo do Evangelho de João como um ministério próprio, abraçado. Coube a Tati, por exemplo, a tarefa mais difícil, que é a edição dos vídeos. Toda essa arte que você vê na apresentação, ela que faz. E eu vi ela fazendo, meu amigo, isso dá um trabalho enorme. Bem, o que eu tentei fazer foi estudar, pesquisar e transmitir para vocês de uma forma simples. Muitas vezes com muitos erros, eu às vezes tenho dificuldade de querer voltar e corrigir erros, vi alguns erros de dicção, por exemplo, mas espero que vocês relevem tudo isso, mas veja a nossa intenção, de aqui está um material que possa servir de um material didático para você evangelizar e discipular dentro do teu contexto, no teu trabalho, na tua rua, no teu prédio. E não se esqueçam de que em João capítulo 20, versículo 21, Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E amigo, quando ele diz isso, ele está falando com você. É pessoal. E eu queria que você não esquecesse que você foi comissionado. E quem está te comissionando aqui não é só a igreja, não é o seu pastor, é o Senhor Jesus, porque esse é um livro sobrenatural. E hoje ele te comissiona para você ganhar alguém para Jesus. E esse curso vai te auxiliar a você ganhar alguém para Jesus, porque as aulas já estão prontas. Você vai pausando o vídeo, ensinando e ganhando pessoas para Jesus. E cada vez que você fizer isso, vimos aqui que você vai ter o poder dado pelo Consolador, pelo Espírito Santo, para as obras de ganhar pessoas para o reino de Deus, de trazer aqueles que estão sobrecarregados, aflitos, como ele diz, né? Que ele veio para aqueles que estão sobrecarregados, como ovelha que não tem pastor. Então você pode ser um pastor, sim, dessas pessoas que estão afastadas de Jesus e trazê-las para Jesus. E a finalidade desse estudo do Evangelho de João, desse canal, é essa. Espero que você faça isso, espero que você entenda que o chamado de Jesus é específico, repito, é direto para você. Jesus se comunica com a gente de uma forma muito pessoal. Lógico que ele fala em grupo, fala para a sua igreja, mas é tudo também muito pessoal, as palavras de Jesus citadas aqui no Evangelho de João. Assim eu te peço, olhe isso com todo carinho e veja no seu trabalho, na sua família, às vezes até o pai e a mãe ainda não conhecem Jesus dessa forma. Então senta, ora, senta com eles e passa esses vídeos e explica. Essa é a finalidade do estudo do Evangelho de João. Queria te agradecer pela sua atenção. O canal continua. Nós vamos continuar com postagens de pregações e de curiosidades da Bíblia, para que você tenha mais conhecimento sobre esse livro fascinante e sobrenatural. Sagradas Escrituras. Sagrada porque Deus que soprou. Escritura porque ela traz a escrita humana. Eu quero que Deus te abençoe e que você divulgue esse trabalho como propósito de um ministério seu. Abraça essa ideia e que o Senhor te abençoe.